Boa noite a todos, meu nome é Soraya Onishi. Hoje eu vou compartilhar com vocês esse webinar da Team One. Normalmente os webinars eles são de terças-feiras, quinzenalmente, intercalando então um webinar à noite e um webinar no horário do almoço, tá bom? Os webinars, então, eles são gratuitos e eles ficam todos gravados no site da Team One, depois eu vou passar o acesso para vocês. E espero que possam aproveitar. Hoje, especificamente, normalmente os webinars, eles funcionam da seguinte maneira: a gente faz uma apresentação de um caso clínico, né? Essa avaliação de caso clínico, que é muito comum, isso faz parte de um dos serviços que a Team One oferece. Depois de apresentar esse caso clínico, a gente faz uma revisão de ClinCheck. Hoje, em especial, vamos fazer a apresentação do ClinCheck Pro, o 6.0, aquele que foi lançado ontem, né? Então, especialmente hoje vai ser um pouquinho diferente, tá? Para quem ainda não viu, recentemente lançamos um curso, Elaine Takehara, Ivana Maria Amaral e eu, vamos dar 11 encontros, né? Somos em 3 tutores para 3 meses de aulas semanais, que vão ser de quartas-feiras. Amanhã começa a primeira turma. Muitas pessoas me perguntaram como vai ser o conteúdo desse curso, se vai ser um curso básico ou se ele vai ser mais avançado. Eu falei que é uma mescla de conteúdos, sendo que hoje o básico, né, depois desse lançamento do ClinCheck, ele não se torna mais tão básico, né, tem muita coisa nova por aí, e todas essas informações vão ser passadas com detalhes nesse curso. Né? Além disso, a gente tem as revisões de ClinCheck que vão ser feitas todas as aulas com ClinChecks dos próprios doutores, tá bom? Para mais informações, então, a gente tem o site www.team1.one, e essa primeira turma já fecharam as vagas, mas em breve vamos lançar mais uma turma, né? Então, e vocês vão receber essas informações pelas redes sociais, tá bom? E pelas malas diretas de e-mail. Para quem não me conhece, sou Soraya Onishi, formada pela USP São Paulo, fiz minha especialização na PCD Central, onde conheci Maurício Casa, a Ivana, minha professora também, e minha colega de turma, Elaine Takehara. Fiz o meu credenciamento em 2011 e passei a ser uma consultora clínica da Team One em 2014, onde atendia junto com um grupo de ortodontistas doutores do Brasil inteiro. Em 2017, então, passei a ser a palestrante e consultora clínica da Team One e também Speaker Align. Todos os webinars, para ter o acesso a esse link, vocês que já assistem o webinar com uma certa frequência, vocês recebem esse link diretamente por e-mail, mas para quem não sabe, esse link está sempre na página da Team One no Instagram, então é team1.one, e lá vocês vão ter o acesso direto a esse link, e quando vocês clicam nesse link, vocês têm acesso a essa página, onde vocês vão escolher a data do webinar, a localização, preencher um breve cadastro com nome e e-mail. E se vocês deixarem clicado nesse ícone que vocês querem ser inscritos automaticamente nos próximos webinars, esse link vai vir diretamente para vocês por e-mail. Tá? Então, os próximos webinars eles vão acontecer, então, dia 20 de outubro, meio-dia e 30, e 3 de novembro, no período da noite também, tá bom? E o Kias falou que o som travou, depois vocês me falam se já está tudo bem. Se está tudo bem com o som, está todo mundo conseguindo ouvir bem? Dentro das modalidades do tratamento com o sistema Invisalign, temos Express, que é a modalidade mais simples, que compreende 7 pares de alinhadores, normalmente utilizado, então, para as recidivas ortodônticas, apinhamentos de até 2 milímetros, ou espaçamentos também de até 2 milímetros. A segunda modalidade, obrigada, Elisa, está tudo ok o som, né? Se for, para quem está com alguma falha de som, oi Beth, tudo bom?
Para quem está com alguma falha de som, tem que clicar em reconectar lá em cima, às vezes é uma queda da internet, ok? A segunda, então, modalidade é a modalidade Light, que compreende 14 pares de alinhadores, e aí eu consigo trabalhar, então, normalmente um apinhamento de até 4 milímetros, assim como os espaçamentos, e pequenas correções anteroposteriores de caninos e pré-molares. Tá? É possível, sim, colocar cuts para usos de elásticos, tanto de classe 2 como de classe 3, nessa modalidade também. Em Moderate, é uma nova modalidade, ela compreende, então, 20 pares de alinhadores, ela já abrange mais, é uma modalidade que tem sido muito utilizada. Logo depois do seu lançamento, a gente percebe os doutores usando muito essa modalidade, é uma modalidade intermediária entre o Light e Comprehensive, que pode tratar apinhamentos de 4 a 6 milímetros, chegando até 6 milímetros, e correções anteroposteriores de até 3 milímetros. Né? A modalidade mais completa da Invisalign é a modalidade Comprehensive, que você pode solicitar alinhadores adicionais, sem custo adicional, por um período de 5 anos. E o produto destinado, então, para as crianças é o Invisalign First, ou Comprehensive First, que também tem alinhadores ilimitados, porém num prazo de 18 meses. Normalmente utilizado para crianças na faixa etária de 6 a 10 anos. Isso, podendo ou não, existem algumas regras, né, para inclusão desse tratamento, e mais pela maloclusão do que pela idade cronológica. E para quem faz o Invisalign First, é possível então solicitar o Comprehensive Fase 2, que seria uma segunda fase, em dentição permanente já, para pacientes com também alinhadores ilimitados por um período de 3 anos. As contenções viveras, elas são contenções da marca Invisalign, então vem 3 pares de contenções do arco superior, do arco inferior, ou do arco inferior, ou de ambos, e é um produto à parte do produto das modalidades de tratamento. Tem algumas pessoas falando que está sem som. Ká, você consegue me ouvir bem aí? Olá, Soraya, tá perfeito o som. Tá bom. Então, para quem não está conseguindo, tenta reconectar, como eu falei, por favor, né? Dentro dessa modalidade Moderate, que é uma modalidade nova, o que tem se destacado é o fato dela pontuar um caso, né? Diferente do Light e do Express, que ele pontua 0,5, o Moderate First e o Comprehensive, eles pontuam 1 ponto. E uma novidade também, a gente tem o Vivera pontuando, que antigamente isso não acontecia, então a cada Vivera solicitado a gente tem 0,25 de pontuação. Né? Dentro da tabela de preços, nesse próximo quarter, os preços serão mantidos, né? Isso foi uma notícia que eu recebi ainda hoje pelo meu TM, então os preços para o último quarter serão mantidos, então essa é a tabela. A tabela vai variar de acordo com o selo do doutor, sendo que no Comprehensive, em relação a alinhadores adicionais, a gente tem alinhadores adicionais ilimitados, sem custo extra, por um período de 5 anos. Do Light, por exemplo, eu posso pedir ou não um arco, 2 arcos ou ambos os arcos, e em relação aos alinhadores adicionais, eu posso solicitar 2 conjuntos de alinhadores adicionais de até 14 alinhadores, sendo que o primeiro conjunto de alinhadores ele é subsidiado, ele é gratuito, e o segundo conjunto ele tem um custo de 450. Tudo isso pensando que o tratamento ele precisa estar ativo, ele não pode estar expirado. Tá? No caso do Light seriam 2 anos então. No Express, isso reduz um pouco. O Express ele pode ser solicitado alinhadores adicionais, um conjunto de alinhadores de até 7 alinhadores, sendo que ele já apresenta um custo de R$ 450. Express também pode ser solicitado um arco ou ambos os arcos. Lembrando então que DA é Double Arch, são 2 arcos, e SA é Single Arch, um arco só. O Comprehensive First, ele é um produto então,
das crianças, é destinado para as crianças, e em relação a alinhadores adicionais, eu posso solicitar sem custo extra alinhadores adicionais por um período de 18 meses, enquanto o tratamento também está ativo. O Comprehensive fase 2, então para quem fez o FIRST, tem o direito a solicitar então o Comprehensive fase 2, e eu tenho aí alinhadores ilimitados por um período de 3 anos, e passou daí para completar os 5 anos, a cada jogo de alinhadores adicionais tem um custo de R$1.000. Em relação ao Moderate, o Moderate também existe uma diferenciação entre pedir um arco ou 2 arcos, né? E aí eu tenho um conjunto de até 20 alinhadores, nesse prazo de 2 anos que ele é subsidiado, e eu posso solicitar ainda mais um conjunto de até 20 alinhadores por um preço de R$450, ok? Em relação ao CleanCheck 6, o CleanCheck Pro 6.0, esse CleanCheck ele foi lançado ontem e é um lançamento que será progressivo. Não serão para todos os doutores no momento, mas segundo o Renato Mussa, até 19 de outubro, todos os doutores vão ter acesso a esse novo CleanCheck, ok? Então até 19 de outubro vocês vão ter esse acesso na IDS de vocês, tá bom? Eu vou passar todos os dados para vocês em relação às novidades desse CleanCheck, e mais à frente, na aula, eu vou abrir um CleanCheck novo para vocês e a gente vai destrinchar as ferramentas novas, a posição das ferramentas, e mostrar para vocês também os controles 3D, tá bom? Qual é o grande diferencial em relação ao CleanCheck 6.0, né? É o In-Face Visualization. É uma ferramenta que, em português, ela foi traduzida para sorriso, e essa ferramenta, a partir dessa ferramenta, será possível visualizar na face do paciente aquele sorriso obtido através do seu CleanCheck. E o que isso traz de grandes possibilidades? Primeiro, que é uma ferramenta maravilhosa para a gente trabalhar o planejamento do paciente, né? Então, aquilo que a gente trabalhou muito até agora em modelos virtuais, a gente consegue inserir essa correção da maloclusão hoje na face do paciente. E isso não traz só benefício para nós, doutores Invisalign Doctors, mas também vejo como uma ferramenta muito importante de motivação para o paciente, né? Além de esclarecimento do paciente em relação ao tratamento. Tá? Vocês vão ver que dentro desse In-Face vão ter outras ferramentas, principalmente no controles 3D, que vocês vão ficar impressionados. Eu sei que esse estudo de colocar o planejamento virtual dentro do sorriso é um estudo antigo, né, um projeto antigo da Align, e agora esse projeto se concretiza. Então, eu falo com muita emoção e com muito orgulho, né, de trabalhar com essa ferramenta e de poder trazer essas informações para você de primeira mão, para vocês de primeira mão. Como é que vai funcionar o fluxo digital? O fluxo digital, hoje vocês têm acesso, então, já têm acesso ao Invisalign Photo Uploader. Vocês vão precisar fazer uma atualização. Então, para quem já tem esse aplicativo, esse app, vocês vão fazer uma atualização. E a partir dessa atualização, vocês vão ter, ao invés das 8 fotos, as 5 intrabucais e as 3 extraorais, vocês vão ter mais uma foto para ser tirada do paciente, que é a foto do sorriso amplo. Então, para ter acesso a essa ferramenta dentro do CleanCheck, é necessário, é obrigatório o uso desse aplicativo para tirar essa foto do sorriso amplo. Então, precisa ser usado o Invisalign Photo Uploader dentro desse fluxo digital. Além disso, a gente já tem, então, o escaneamento com a iTero, tudo isso, tanto tirando as fotos, fazendo o escaneamento, eu consigo fazer uma prescrição. A partir dessa prescrição é gerado, então, um software, um planejamento virtual dentro desse CleanCheck Pro 6.0, e dentro desse novo CleanCheck podemos ter essa ferramenta do In-Face Visualization. Ok? Então, o fluxo digital, então, o que muda aqui dentro desse fluxo digital a partir de agora? É a captação dessa imagem do sorriso amplo, obrigatoriamente, pelo Invisalign Photo Uploader.
outra grande melhoria em relação ao CleanCheck 6.0. Então, aquilo que os doutores reclamavam muito, eu não posso usar o meu iPad para acessar o CleanCheck Pro, eu não posso usar o meu Mac para acessar o meu CleanCheck. Isso era uma coisa muito recorrente, né, que há muito tempo a Line vinha prometendo isso, né, desse acesso, e hoje vocês vão ter esse acesso a partir do CleanCheck 6.0. Então, todo o CleanCheck é baseado na nuvem. Para abrir o CleanCheck, eu preciso estar conectado na internet. Para mexer nos controles 3D, eu preciso estar conectado à internet. E de que maneira? O CleanCheck Pro, ele te dá a liberdade de escolher qual dispositivo eu vou abrir esse CleanCheck. Seja por um computador Windows, aquilo que já era normal da gente abrir até agora, seja por um computador Mac, por um iPad ou pelos smartphones. Existe uma configuração mínima, tanto pelo Mac, quanto pelos PCs, quanto pelos iPads. Essa configuração mínima vocês vão receber em detalhes, essa configuração mínima, provavelmente por mala direta ou na IDS de vocês, é algo que já está sendo, muitos doutores já receberam esse e-mail, né, e para poder rodar esse programa CleanCheck 6.0. Então, existe uma configuração mínima, ok? Então, dentro desse pacote de inovações, o que a gente tem? A gente tem um software que ele é baseado na nuvem, que eu posso acessar por um Mac, por um iPad, por um smartphone. Eu tenho dentro desse software muitas melhorias das ferramentas, vocês vão ver a velocidade das ferramentas, tá? E eu tenho o grande diferencial, que é o In-Face Visualization. A Simone pergunta, boa noite, Simone. Gostaria de saber se podemos utilizar já em pacientes em tratamento o In-Face Visualization apenas para pacientes que vão iniciar o tratamento. Então, por exemplo, aquele paciente que já tem um CleanCheck e você vai solicitar alinhadores adicionais, ainda não. Bom, mas para os novos pacientes que vocês vão enviar, a partir do momento que vocês têm acesso a esse CleanCheck, vocês vão receber, então, e fizerem a fotografia através do Uploader, com um sorriso amplo, essa nona fotografia, vocês vão ter acesso a isso no CleanCheck de vocês. Tá bom? A Bruna perguntou se vai funcionar em iOS, sim. Então, o que eu falei, então, em Mac, iPad e continuando nos PCs, existem as configurações mínimas, em detalhes que vocês vão receber, essas configurações mínimas, mas, por exemplo, em relação ao sistema de navegação, aos sistemas operacionais, em PCs, o Windows 8.1 e o Windows 10, em Mac, Mac OS 10.12 ou o mais recente, em iPad o 11.3 ou mais recente. Em relação aos navegadores, também existe uma diferença, tá? Então, em PCs, normalmente em Chrome, esse 360 que vocês olham aí na tela não é muito utilizado aqui, é um navegador chinês. No Windows 10, também no Chrome e também no Microsoft Edge. Em Mac, a gente consegue navegar bem no Chrome e no Safari e no iPad no Safari, ok? Então, lembrando que para quem já tem o Invisalign Photo Uploader, precisa fazer uma atualização, tá bom? Essa atualização foi recente, de 2, 3 dias atrás, então precisa fazer para ter acesso nesse template, nessa foto de sorriso amplo, que é uma foto que vai se localizar no centro da tela, ok? E esse aplicativo, então, esse app, ele está disponível tanto na Apple Store como no Google Play. Então, no sistema Android, também você consegue baixar e tirar a fotografia através do seu celular Android. Tá? Tendo essa fotografia, obrigatoriamente feita pelo Uploader, você vai ter acesso ao In-Face, essa ferramenta de sorriso dentro do seu novo CleanCheck. A Paloma, ela fala, eu fiz a atualização, o paciente que cadastrei ontem, eu consigo adicionar essa foto? Abri aqui e não disponibilizou essa ferramenta de sorriso amplo. Você fez a atualização ontem?
eu entendi que foi ontem. Eu fiz a atualização ontem também, quando lançaram o CleanCheck Pro. Eu fiz a atualização e aí eu fui testar fazendo as fotografias da minha filha e já apareceu a ferramenta do sorriso amplo. Vou pedir para você, então, desinstalar e tentar instalar novamente, tá bom? Deve ser uma falha sua da instalação. Você acabou de fazer, então tenta desinstalar, porque eu testei ontem, Paloma, e deu certo, tá? Logo que eu fiz a atualização do meu software, do meu app, já apareceu esse ícone da foto do sorriso amplo. Oi, Rebeca, tudo bem? Rebeca, então, a pergunta, então não consigo migrar as fotos da radiologia para lá? Temos que tirar com o celular sempre? Isso, então você ter acesso, então, a esse In-Face Visualization, as fotografias vão ser feitas pelo app, e o que te traz a praticidade de fazer as fotografias através do Invisalign Photo Uploader é a possibilidade de você não ter a necessidade de carregar essas fotografias na sua prescrição. Ela já vai diretamente para a sua IDS no cadastro do seu paciente, tá? Então, isso diminui, dá mais agilidade para esse seu fluxo digital, tá bom? Então, tem que aproveitar essa ferramenta sim. A Thaisa também fiz a atualização agora mesmo e ainda não foi. Talvez seja um problema, a gente tem que reportar isso, vou conversar, mas o que eu vou pedir para vocês, ontem eu consegui fazer isso e já logo apareceu essa foto de sorriso amplo, talvez desinstalar e instalar novamente, tá bom? Se for algo recorrente, a gente tem que entrar em contato talvez com o TM ou na própria Line, ou aguardar um pouco, talvez seja excesso, então, de atualizações. Aí vocês vão escrevendo para mim, tá bom? Em relação, então, você fez a prescrição, você já tinha recebido as fotos pelo uploader dentro do cadastro do paciente, você iniciou a prescrição, inseriu o escaneamento que você fez pelo iTero e você vai gerar um setup de CleanCheck. Quando o setup de CleanCheck ele fica pronto, ele vai aparecer na página do paciente da seguinte maneira, como vocês estão vendo aqui na tela. Então, eu tenho abrir o plano CleanCheck. Quando a gente clica nesse abrir o plano de CleanCheck, vocês vão abrir, então, o novo CleanCheck, que é o CleanCheck Pro 6.0. Mas vocês continuam tendo acesso por tempo indeterminado ao CleanCheck antigo. Então, no CleanCheck antigo, abaixo desse box do abrir plano de CleanCheck, a gente tem acesso a um ícone que está sublinhado, e lá CleanCheck Pro, e eu posso clicar ali e aí vai me abrir o CleanCheck anterior. Mas tudo aquilo que é novo, a gente vai experimentar, mesmo que a gente já tenha se adaptado, acostumado com o CleanCheck antigo, a gente vai tirar essa resistência, vai insistir, porque tudo que tem dentro do 6.0 traz mais benefício para vocês. E com o tempo, isso faz parte, então, de uma curva de crescimento, a gente também está em treinamento em relação a esse CleanCheck, vocês vão perceber que tudo aquilo vai fluir, e como eu sempre falo, o software CleanCheck, ele é muito intuitivo, e ele continua sendo muito intuitivo. Algumas ferramentas mudaram de posição, as ferramentas são praticamente as mesmas, muitas melhorias nas velocidades e nas posições, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá bom? Então, o CleanCheck Pro antigo, ele continua ainda disponível na IDS de vocês e é por tempo indeterminado. Como que a gente vai enxergar esse In-Face Visualization dentro do nosso software? Dentro do nosso software vai ter uma barra de ferramentas no canto superior, na parte superior, e uma das ferramentas vai se chamar sorriso. Esta ferramenta, esse ícone quadradinho que está escrito sorriso dentro. Ao clicar nesse ícone de sorriso, vai abrir automaticamente o modelo virtual na vista frontal, mostrando o início do tratamento, como a pessoa fez a fotografia, e a inserção, então, do final dos modelos virtuais
posição final dentro do sorriso, dentro da face do paciente. Então, se vocês me perguntarem, vai ser possível colocar o sorriso intermediário de acordo com cada estágio? Ainda não. Então, é possível sim, ao clicar na ferramenta sorriso, comparar estágio inicial e estágio final dos modelos virtuais dentro do sorriso do paciente, dentro da face do paciente, ok? Quando a gente quer finalizar, quando a gente quer, a Thaisa falou que desinstalado e instalado continua igual. Bem, eu vou pesquisar e depois eu falo isso para vocês, tá bom? Jesus fala se a atualização não é automática, pelo menos no meu celular não foi automática, eu atualizei, tá bom? Então, dentro desse Inface, quando a gente clica no botão sorriso, eu tenho acesso a essa página, os modelos virtuais, eles abrem automaticamente na vista frontal, comparando o início com o final do tratamento, ok? Ao fechar, então eu posso clicar novamente nesse ícone do sorriso, que ele me fecha essa aba, e aí ele me traz novamente os modelos virtuais arco superior ou arco inferior, ou simplesmente eu posso clicar no xizinho que tem aqui em cima na fotografia inicial. Além disso, esse é o grande diferencial, será o grande diferencial, que quando a gente clica em controles 3D, que vocês vão ver no novo CleanCheck, que é em nova modificação, vai abrir aquela barra de ferramenta vertical que vocês já estão habituados a utilizar no controle 3D. E conforme você faz a modificação nos dentes do modelo virtual, que é esse último estágio do CleanCheck, do último CleanCheck desenvolvido, essa imagem estática, quando você faz as modificações dos controles 3D, você tem acesso a essa imagem diretamente na face do paciente. Então, ao clicar nesse botão em cima, que agora está pequeno para vocês visualizarem, mas é um botão Refresh, ao clicar no botão Refresh, todas as modificações que você realizou nos controles 3D vão para a face do paciente. E isso é muito importante, porque você não vai precisar aguardar o CleanCheck retornar novamente para você visualizar como isso ficou de resultado final na face do paciente. Então, por exemplo, isso é muito comum para análise de sorriso, né? Então, a gente faz exposição de incisivos, corredor bucal, o quanto a gente pode expandir, isso vai trazer de benefício para o sorriso do paciente, tudo isso a gente pode fazer em tempo real. Eu faço as modificações nos controles 3D, clico no botão Refresh na face do paciente e aí eu tenho as modificações inseridas no sorriso e na face do paciente, ok? Isso é o que tem de mais impressionante e é o que vai facilitar muito. Então, a gente pensa, até hoje a gente pensou muito na maloclusão desse paciente, no planejamento, no estagiamento, né, nas colisões, e hoje a gente pode, então, trazer todo esse diagnóstico e planejamento para a face do planejamento. É como se a gente estivesse refinando o tratamento em Invisalign. Okay? É um upgrade extremamente importante. Tá? Então, as mudanças em controles 3D, ao apertar o botão Refresh, automaticamente vocês vão visualizar na face do paciente. Além disso, outra modificação nesse novo CleanCheck 6.0, em relação aos tratamentos com Precision Wings, as abas, então, as aletas, ao invés de em azul, elas vão aparecer em verde, vão ter todos os estágios progressivos do avanço, então a cada jump vai ser sinalizado com uma seta e vai ser agora então sinalizado com uma outra cor, ok? Em relação aos serviços do TPS, então eu ainda vou voltar para o CleanCheck, esperem um pouquinho, eu ainda vou destrinchar as ferramentas, mas em relação ao serviço de TPS da Team One, a gente tem dois tipos de serviço de TPS da Team One. O primeiro, ele é realizado com uma comunicação via e-mail. Os consultores, eles recebem as solicitações de vocês, essas solicitações são avaliadas, os CleanChecks, eles são modificados e as respostas enviadas por e-mail.
Temos um serviço de TPS VIP, que a comunicação então é feita ao vivo, através de uma troca de tela, um compartilhamento de tela. São 25 minutos com um consultor, que pode trabalhar com vocês tanto a parte de revisões de CleanCheck como dúvidas clínicas, nesse período dos 25 minutos. Para ter acesso a esse serviço, vou pedir para vocês entrarem no site da Team One, www.site.team1.one/TPS. Ali vocês vão ter acesso, então, a esses serviços que eu falei para vocês agora. Façam um breve cadastro com login e senha e, feito isso, dentro da IDS de vocês, na aba Conta, então na IDS de vocês tem a aba Pacientes, Suporte, e uma delas é Conta. Dentro da aba Conta, vocês vão abrir uma conta de funcionário. Então, vocês vão inserir ali um login e uma senha, para que nós, consultores da Team One, tenhamos acesso ao CleanCheck de vocês. Ok? Só assim a gente consegue ter acesso ao CleanCheck e modificar esse CleanCheck de vocês. Como é que a gente faz para solicitar uma avaliação de caso para a Team One? A avaliação de caso, lembrando então, é um serviço gratuito, né? E você pode solicitar então através do nosso site, clicando em TPS, avaliação de caso. Clicou nesse ícone, você é direcionado então para esta página, e nessa página existe um odontograma, assim como você tem aquele odontograma da prescrição do sistema Invisalign, onde você vai inserir as fotografias do paciente, tem um ícone para inserir as radiografias também, e você vai clicando, inserindo as fotografias e colocando a queixa principal e a sua dúvida. Normalmente as dúvidas que chegam para nós em relação à avaliação de caso, se é ou não previsível esse tratamento com determinada modalidade, se cabe dentro daquela modalidade, se precisa ou não de alguma terapia auxiliar, o que vai tornar aquele tratamento mais previsível. Então, geralmente são essas perguntas que nós recebemos, e esse serviço ele é gratuito, e a resposta, sim, é feita por e-mail. E como que a gente solicita, então, o serviço, plano de tratamento para a Team One? Então, tem a avaliação e a revisão do setup de CleanCheck. A revisão de setup de CleanCheck, tanto os de tratamentos iniciais, como tratamentos de alinhadores adicionais, ok? Ele é um serviço cobrado e existe um custo a cada, quanto mais CleanChecks nós revisamos dentro daquele mês, menor é o custo para cada revisão, tá? E normalmente o pagamento é sempre feito na primeira semana do mês seguinte da solicitação, tá bom? Para fazer a revisão de CleanCheck, então vocês clicaram ali naquele ícone de revisão de CleanCheck, colocaram ou exclusividade ou não exclusividade de determinado consultor, coloquem o nome do paciente, o PID, que é aquele hashtag do paciente, e coloquem suas considerações, geralmente o seu planejamento para aquele tratamento, as suas dúvidas, e aí o retorno disso é feito por e-mail. Agora, eu vou... Espera aí, deixa eu voltar um pouquinho às perguntas. A Simone falou que desinstalou o anterior, instalou agora e não teve problema. Eu não sei se é uma questão de configuração do seu celular, Thaisa. Acho que teve mais alguém que teve problema, né? Tentar novamente, da Simone deu certo. A Andrea falou que não aparece nenhuma atualização para o Photo Uploader. Veja se você configurou como atualização automática, então pode ser que ao clicar nesse seu app já seja o app atual, tá? Faz um teste tirando as fotos e se aparece aquele ícone central da fotografia ampla. Beijo, Elise, a gente se vê. A Daniele, eu estou com casos em fase de mudança de CleanCheck, dá ainda para refazer as fotos do app? Não, depois que você enviou a prescrição e você já gerou um CleanCheck, aí não tem mais como inserir novamente isso, ok?
A Andréia pergunta qual é a versão atualizada. Ah, essa você me pegou, Andréia. Eu não chequei para ver qual é a versão, se é essa 5.1.0. Preciso dar uma olhada nessa versão. A Paloma pergunta que não entendeu esse TPS. Então, existem dois tipos de TPS pela Team One. A gente tem a avaliação de caso, que é um serviço gratuito, e o TPS, que é um serviço pago. O TPS é a avaliação e revisão de clean check, tá? Dentro dessa revisão de clean check, existem duas possibilidades. Uma que é o contato com vocês vai ser por e-mail, as revisões são realizadas e o contato por e-mail, e um outro TPS que a gente chama de TPS VIP, o contato é através de compartilhamento de tela, são 25 minutos ao vivo com o seu consultor, online, e ele faz a revisão de clean check ao vivo para você, ou você tira as dúvidas clínicas, ou os problemas de conduta clínica, ou de tratamento que você tiver, e durante esse período dos 25 minutos, ok? Então, pessoal, agora eu vou fechar um pouquinho essa tela, vocês vão enxergar uma tela escura, mas eu já vou abrir o clean check. Só um minutinho, por favor. Vou perguntar para vocês, está todo mundo conseguindo visualizar agora a minha tela de clean check? Cris, aquele para revisar por telefone não existe mais, era na época que o suporte estava dentro da Align. Ok. Então, esse é o layout do novo setup de Clean Check, é o Clean Check 6.0, tá? Vou tentar destrinchar todas as ferramentas, aí vocês vão perguntando as dúvidas de vocês, ok? Aqui no canto superior esquerdo, então eu tenho o símbolo da Invisalign escrito Invisalign. Ao clicar ali, eu saio dessa tela do Clean Check e volto para a minha IDS, ok? Aqui, em adulto, normalmente vai ter o nome do paciente, sobrenome, vírgula, nome, o PID, que é aquele hashtag com o número do paciente. Nesse momento, eu ocultei os dados dos pacientes, vocês vão ver também que as fotos do sorriso e do rosto, as extraorais, estão sumidas daí, mas ao clicar ali, eu tenho, então, como mostrar a informação do paciente. De repente, vocês estão dando uma aula e vocês querem ocultar esses dados, vocês podem ocultar ou mostrar. Eu tenho o resumo do tratamento, que vai me direcionar para aquela página de resumo do tratamento. Eu tenho como enviar uma captura de tela ou um STL. STL, então, aquela de como você pode enviar, então, a imagem do estágio 0 e a imagem do final para fazer uma impressão de um modelo digital, ok? Ainda no canto esquerdo, eu tenho regis, que são os registros do paciente. Então, ao clicar nos registros do paciente, eu tenho acesso, então, às fotografias dele. Nesse caso, vão aparecer só as intraorais, porque eu ocultei os dados do paciente, ok? E quando eu clico novamente em registros, as fotografias, elas são recolhidas. Tá? Abaixo do botão de registro, eu tenho um botão de maloclusão inicial. Então, quando eu clico em maloclusão inicial, vai me aparecer uma tela dupla. Do lado esquerdo, a maloclusão inicial, e do lado direito, esse último plano de tratamento desenvolvido. Então, é o plano 11, onde eu tenho o botão de play aqui embaixo, e do meu lado esquerdo, como é a maloclusão inicial, é uma imagem estática de como você escaneou o paciente. Ok? Então, para sair dessa tela dupla da maloclusão inicial com plano de tratamento, eu vou clicar então no X.
Logo abaixo, então, eu tenho um ícone de comparação de planos de tratamento. Antigamente, a gente podia comparar de 2 até 3 planejamentos. Dessa vez, nesse CleanCheck, vamos poder comparar até 2 planos de tratamento. Nesse caso, eu vou, ao clicar nesse botão, vai me abrir todos os planejamentos que eu já desenvolvi desse paciente, e ao clicar, por exemplo, no plano 9, ele vai me abrir também uma tela dupla, onde eu tenho a comparação do CleanCheck 9 com o CleanCheck 11, que é o plano atual. Então, eu cliquei lá no CleanCheck 9, ele vai me comparar o 9 com o atual. Tá bom? Se eu quiser, então, quiser comparar o 8 com 7 ou 3 com 2, que são tratamentos que não são o último desenvolvido. Eu já vou ensinar para vocês onde que vocês vão fazer isso, ok? Então, aqui eu clico em comparação de plano, que é o plano atual, com o plano que você clicou. Então, para sair dessa tela dupla, então, eu vou clicar no X novamente, eu volto para a tela, que é o meu último plano de tratamento desenvolvido. Lá embaixo eu tenho a minha aba de Play, onde eu tenho todos os estágios, né? Então isso não mudou, continua na mesma posição. E lembre que aqui, no canto inferior direito do meu CleanCheck antigo, eu tinha possibilidade de rotacionar e transladar os modelos virtuais. Agora isso passou a ser parte dessa parte superior do meu CleanCheck. Então eu posso dar mais um ou menos zoom no meu modelo virtual, eu posso trabalhar com a rotação do meu modelo virtual, ou eu posso trabalhar com a translação do meu modelo virtual, ok? Aqui na barra superior ainda, eu tenho as visões, superior, apenas arco superior, a maxila ou oclusal, eu tenho ambos os arcos do lado direito, eu tenho a vista frontal dos meus arcos, o lado esquerdo dos meus arcos, a mandíbula, então a oclusal inferior, e quiser selecionar é o arco inferior apenas. Ah, mas e como é que faz para mostrar então aquela visão oclusal duplo lado a lado? Eu vou clicar dentro do meu campo do meu modelo virtual com o meu botão direito, vocês vão visualizar esse box. Então, eu cliquei com o meu botão direito do mouse dentro desse campo, onde está o meu modelo virtual, vai aparecer esse box, e aqui eu posso selecionar a vista oclusal, e aí eu consigo visualizar o plano de tratamento nessa vista, ok? Dentro desse box, eu tenho uma série de visões, então, distal do molar esquerdo, então vai me aparecer para o controle de torque do molar, essa é uma visão, ao invés de rodar o modelo virtual inteiro, já tem essa visão. E para isso, então, eu cliquei com o botão direito do mouse, abriu esse box, eu consigo visualizar, colocar em que vista eu quero visualizar meus modelos virtuais. Ok, passando então pelas vistas, pelas visões do meu modelo virtual, eu venho então para o ícone do sorriso. Como esse caso é um caso de alinhadores adicionais, não vou poder mostrar para vocês esse In-Face Visualization, mas como eu mostrei no slide, vai ser o momento que você clicar nesse ícone do sorriso, vai abrir então o modelo virtual, os modelos virtuais em face, o inicial e o final, e ao desclicar esse botão, você volta então para a tela dos seus modelos virtuais, ok? Então, o In-Face Visualization será possível visualizar essa mudança do estágio 0 para o estágio final através do clique desse ícone, dessa ferramenta chamada sorriso, ok? Dentro ainda das ferramentas eu tenho SOBREP, que é a sobreposição, lembrando então, e durante o tratamento, dentes azul, início do tratamento, dentes em branco, final do tratamento. Tenho também a opção da grade, então ela é milimétrica, então cada quadradinho tem 1 milímetro, eu ainda tenho a opção da grade. Eu tenho a possibilidade de remoção ou inserção dos attachments visualmente, então eu tiro a attachment, eu coloco a attachment, isso igual do CleanCheck anterior, ok? A oclusão, então eu visualizo então os contatos oclusais no início do tratamento e no final do tratamento, contatos oclusais pesados ou leves, e as cores então mantêm-se verde para contatos leves e vermelho para contatos pesados, ok?
IPR. Então, quando os IPRs existem, você tem o IPR mostrando aqui e você vai visualizar a quantidade de IPR, se ele existir, durante o seu clean check. TMA é a dificuldade do movimento dentário. Então, quando você deixa clicado em TMA, vão aparecer aquelas bolinhas azuis para tratamentos para movimentos moderados e as bolinhas em preto para movimentos avançados. Então, continua. Então, dificuldade do movimento dentário. Vou pedir para vocês sempre deixarem clicado esse botão, que é importante para vocês visualizarem a dificuldade dos dentes. Pôntico, quando ele existe, ele vai ter a possibilidade de você visualizar com e sem o pôntico, assim como os guias de erupção. Então, tem um canino permanente em erupção, eu já inseri o guia de erupção, a guia de erupção, e você pode ou não visualizar o modelo virtual com ou sem a guia. E plano oclusal, quando eu clico aqui, como é um clean check, eu posso, no plano oclusal, na maloclusão inicial, mudar a inclinação no meu plano oclusal nesse sentido, assim como nesse sentido, mais vertical, e mudei o meu plano oclusal inicial, eu clico em aplicar, e aí isso vem para o meu clean check inicial, ok? Então, o plano oclusal também é uma ferramenta que não alterou do clean check anterior para esse. Depois do botão oclusal, eu tenho então a aba de estágios, os estágios, e dentro dos estágios eu tenho o painel de estágios, que é aquela aba de estágios. Ao clicar, a gente continua visualizando os triângulos de ponta cabeça, que são a inserção dos attachments, os triângulos voltados para cima, a remoção dos attachments, e os losangos, que são os IPRs, ok? Então, a aba de estágios, dentro dessa aba de estágios. Além disso, eu tenho ver correção da mordida e sobrecorreção. A sobrecorreção é a cadeia elástica virtual, então, quando eu clico em sobrecorreção, eu tiro a cadeia elástica virtual aqui da minha barra de estágios, e quando eu desclico, e aí aparece novamente a minha cadeia elástica virtual, que são esses 3 últimos pares de alinhadores. Tenho também a correção da mordida, então casos que são jump, que apresentam jump antero-posterior, né, ou jumps verticais, a correção da mordida vai aparecer aqui, né, com ou sem correção da mordida, deixar a correção da mordida no início do tratamento, no decorrer do tratamento ou ao final do tratamento. Então, é aqui que vai aparecer a correção da mordida. Tá? Fora isso, então, eu tenho as tabelas, que é o meu próximo ícone. Então, eu tenho a tabela de movimentos dentários, que ela vai aparecer aqui mais abaixo, dividida também em arco superior e em arco inferior, também dividida na base do dente da coroa e raiz, ok? A visualização da tabela, então, não modificou. O modelo virtual ele fica um pouco menor no alto, mas a gente consegue visualizar bem os números da tabela. Então, eu recolho a tabela através deste X, então eu fecho a tabela. Além da tabela de movimentos dentários, eu tenho Bolton, então todas as tabelas, elas ficaram então agrupadas dentro desse ícone tabela. Tabela de movimento dentário, análise de Bolton, então me abre a tabela de Bolton. Eu tenho a tabela de largura do arco, então vai me abrir a tabela do arco. Tenho também a de overjet, overbite. Tenho também o sistema numérico. Quando eu quero numerar os dentes, eu tenho, então, o sistema numérico aparecendo em todos os dentes. Eu vou desclicar para desaparecer o sistema numérico. Ok. Fora isso, aqui do lado do nome de vocês, ao clicar nessa flechinha, vocês vão ter o ícone de ajustes, aquele ajustes que você tem a possibilidade de ajustar a performance dos modelos, o esquema de cores, a rotação, a movimentação dos modelos virtuais, a transparência, incluindo ou não a correção da mordida na tabela de movimentos dentários, então aqui sempre não incluindo. O fundo, né,
dos modelos virtuais, a cor dos attachments e a cor dos contatos oclusais. Né? Isso tudo dentro dessa setinha ao lado do nome de vocês. Meus casos apresentados, quando a gente clica aqui, eu posso criar novo caso de apresentação. Então, por exemplo, eu abri esse clean check e eu quero determinar esse clean check e eu quero fazer uma apresentação desse clean check, por exemplo, numa aula que eu estou apresentando, e aí eu crio ele com o nome de correção de classe 2 ou correção da mordida profunda. Então, eu crio um novo caso de apresentação e eu vou dar um nome para esse caso e eu vou criar esse caso. Ao criar esse caso, quando você estiver apresentando uma aula, ele vai gerar um link, aí você pode clicar nesse link, e esse clean check vai abrir no momento da sua apresentação. Além disso, eu tenho ajuda, e dentro desse ícone ajuda, eu tenho o tour do Clean Check Pro, então ele explica para mim algumas ferramentas, a localização dessas ferramentas, e esses 3 itens que são guia de início, Site Align Education e Galeria Global Invisalign, eles vão direcionar você para essa aba Educação lá do sua IDS. E casos exemplos, lembra do paciente viewer, que você tinha um ícone que era baixado dentro da sua área de trabalho? Quando a gente clica em pacientes exemplos, ele vai gerar alguns clean checks de exemplo, por exemplo, daquele crowding expansion que vocês viram no credenciamento de vocês, o classe 2, a correção da classe 2, correção do desvio da linha média. Então, são casos exemplos que apareciam lá no Patient Viewer, tá? Eu vou aumentar um pouquinho, puxando essa seta, eu vou aumentar essa parte do Clean Check, que nessa página vocês vão verificar. Eu tenho nova modificação. E embaixo disso eu tenho plano de tratamento, aquilo que o técnico me falou, os comentários da Align. E quando eu recolho isso dos comentários do técnico, o que eu tenho? Todos os outros planos de tratamento que esse paciente fez. Então, quando eu tenho aceso esse botão do olho, significa que aqui do meu lado esquerdo, eu vou ter o plano de tratamento aberto, o 11. Então, eu tenho aceso o botão do olho nessa região, eu tenho, então, do meu lado esquerdo, aberto o plano de tratamento 11. Ah, mas eu quero comparar, não quero comparar o 11, eu quero comparar o 10 com o 9, por exemplo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar no botão do olho no meu plano 10. Quando eu clico no meu botãozinho do olho no meu 10, aqui do meu lado esquerdo, abriu o planejamento número 10. E se eu quero comparar o 10 com o 9, eu vou deixar então esse plano 10 aberto, e aí eu vou clicar nesse meu ícone de comparação do 9. Aí o que vai aparecer? Os dois planos, o 10 e o 9, para serem comparados, ok? Então sempre eu preciso abrir, e aquele que eu abrir vai ser do olhinho, e aquele que eu quero comparar com vai ser esse ícone da comparação. Ok? Eu quero voltar para o meu planejamento, meu último setup de Clean Check desenvolvido, que é esse meu 11. Então, eu vou clicar no olhinho, do sinal do olhinho, do meu plano de tratamento número 11, e eu posso fechar a minha comparação, que era o plano de tratamento que eu estava comparando naquele momento. Ok? Então, toda vez que eu quero visualizar, aquele Clean Check que eu quero visualizar, a gente vai clicar, então, no símbolo do olho. Ok. Agora, aonde está a aba de comunicação com o técnico? Aí a grande diferença. Eu tenho que clicar no nova modificação para poder me comunicar com o técnico, tá? Então, para eu me comunicar com o técnico e fazer as minhas modificações por escrito, eu preciso clicar no nova modificação. Antes, a gente clicava no fazer a modificação, abria o controle 3D, mas antes a gente podia já fazer as mudanças por técnico. Agora não, eu preciso clicar no nova modificação para sim
poder solicitar alguma modificação para o técnico, ok? E aí, me abre, então, os controles 3D, onde eu consigo modificar a posição dos dentes, e essa ferramenta das modificações dos dentes é a mesma, né? Então eu posso tanto mexer na seta no dente ao clicar no dente, como eu posso mexer aqui na minha tabela através dos botões das laterais, que eu consigo fazer a intrusão e extrusão, a translação vestibular ou lingual. Isso não mudou. Ok? Então eu tenho os dentes e consigo fazer a movimentação, eu tenho os recursos, onde eu tenho os attachments convencionais e a inserção dos cuts para uso de elásticos e dos botões, e eu tenho o arco, onde eu comparava então a modificação do arco e a coordenação do arco do superior em relação ao inferior ou do inferior em relação ao superior. Ok? Então, lembrando então que para você fazer a comunicação com o técnico e solicitar uma modificação, precisa clicar em nova modificação. E aí eu consigo desfazer as modificações em 3D, assim como refazer as modificações em 3D, ou eu posso, não gostei nada do que eu fiz, eu posso clicar em reiniciar, aí me zera todas as modificações, ou se eu clicar em descartar, aí eu volto para aquela página onde eu tenho lá a imagem do play e eu vou ver todos os estágios daquele plano de tratamento número 11, ok? Então, eu clico em descartar, isso me volta para o meu planejamento número 11, onde eu tenho o meu Clean Check dinâmico, onde eu posso apertar o play e visualizar as modificações. Deixa eu voltar um pouquinho para as perguntas. Eu sei que é muita informação, pessoal. É muita informação sobre esse Clean Check, mas, como eu já comentei com vocês, isso é só um início, né? Ele foi um Clean Check lançado ontem, né? Vocês vão receber ainda até o dia 19, vão receber essa atualização, para quem ainda não recebeu. E como já falei também, é um software intuitivo, as ferramentas podem ter mudado um pouco de posição, né? Algumas dúvidas vão surgir, mas aos poucos a gente vai fazendo as revisões de Clean Check aqui do webinar. Em relação ao curso também, a gente vai aprofundar bastante em cada ferramenta, em cada modificação, tá bom? A Rebeca pergunta, a Thaisa me pergunta, consideramos pacientes jovens até qual idade? Normalmente crianças de 6 a 10 anos, jovens até 18 anos, a partir dos 18 já pacientes adultos. E a Rebeca, não tem mais como enviar vídeos, criar o videozinho? Então, isso ainda não foi atualizado, Rebeca, em relação a compartilhamento de plano de tratamento com o paciente, tá? Mas isso é uma atualização que ainda vai acontecer. A Constância pergunta, atualizei e também não mudou nada, estou na versão 5.1.0. Isso você está falando do uploader, né? Vou pedir para vocês, então, tentar mudar isso. Pode ser também, vocês fizeram a atualização do iPhone de vocês? Então, eu não sei se também é uma questão do aparelho, além da atualização do app. A Andrea falou que instalou o uploader em um celular Android, a versão é a mesma do iPhone, nunca havia sido instalado o app nesse celular, a versão é a mesma e não aparece a foto central, mostra apenas as 5 fotos como sempre mostrou. Então, isso que vocês estão me relatando é algo que eu vou comunicar online, né? Talvez seja uma questão mesmo de atualização do próprio aparelho de vocês, mas isso eu preciso tirar essa dúvida também. Tá bom? Então, como vocês puderam observar, existem algumas mudanças, pequenas mudanças, mas a principal mudança é em relação ao sorriso, que é esse ícone que vai aparecer, tá? Uma coisa que eu não mostrei nesse botão de configuração, eu consigo ainda personalizar a minha barra. Hoje todas as minhas ferramentas estão aqui no alto, mas ao clicar no ícone de configuração e personalizar a barra, eu posso escolher ou desclicar em algum dos ícones para limpar um pouco a barra superior. E aí eu clico em feito para fazer essa modificação, ok?
Eu posso, então, diminuir essa parte dessa aba lateral e aumentar, então, concentrar a minha visão nos modelos virtuais e trabalhar, então, com os controles 3D. Espero que no próximo webinar a gente já tenha acesso a um CleanCheck com o In-Face Visualization, para que eu possa mostrar para vocês as mudanças em controles 3D automaticamente serem realizadas, então, na face do paciente. Tá bom? Vou fazer, então, vou tirar o compartilhamento dessa página, um minutinho. Vou voltar para a apresentação. Escrevam para mim qual que é a impressão que vocês tiveram desse novo software, né, do layout do CleanCheck, das mudanças que foram lançadas. Escrevam para mim. Então, a gente tem todos os webinars que a gente apresenta pela Team One, eles são gratuitos e eles ficam gravados, então vocês vão poder assistir novamente a esse webinar, acessando então o site da Team One, www.team1.one. Lá, todos os webinars dados até agora, eles ficam gravados. Essa aula do Explore, que foi dada pela Invisalign, pela Elaine Takehara, no programa Explore, sobre biomecânica, é extremamente importante, tá? E aqui, além de poder visualizar os webinars através do site, vocês podem acessar o canal do YouTube da Team One através desse QR Code. Deixa eu só mudar a posição da câmera. E as lives que foram dadas no Instagram, vocês também podem revisar essas lives através do Instagram da Team One, @team1.one. E lá foram feitas várias lives super interessantes que vocês têm acesso gratuitamente também. E aqui que eu falei para vocês do TPS VIP, que são 3 consultores que você pode escolher, tem 25 minutos para tirar dúvidas clínicas, fazer o planejamento ortodôntico, a revisão e modificação de CleanChecks, fazer o treinamento do software, ainda mais agora com esse software 6.0 que é o novo, e também treinamentos sobre o iTero. Então, o contato é feito por uma conferência, uma videoconferência, e aí o consultor vai estar conectado, compartilhando a tela de CleanCheck com vocês, para a gente ter o melhor entendimento e rendimento da consultoria, tá bom? Maiores informações, então, no site da Team One também. Foi um pouco corrido, né? Eu tive que fazer o máximo de informações dentro desse tempo, mas acredito que vocês conseguiram ter uma ideia geral de como isso vai acontecer, lembrando então que o fluxo digital ele vai depender das fotografias feitas por esse aplicativo. Preciso fazer as fotos pelo aplicativo, principalmente a foto do sorriso amplo, para poder receber isso dentro da minha IDS, ok? A Andrea, deixa eu só ler. A Cláudia falou que perdeu o som. Essas pessoas que estão falando do Invisalign Photo Uploader, que não conseguiram, vocês já têm acesso ao CleanCheck 6.0, a nova versão? Eu não sei se as versões de CleanCheck do Photo Uploader só vão ser disponibilizadas conforme vocês já tenham acesso a esse CleanCheck novo, tá? Essa é uma dúvida também que eu preciso tirar. Mas me responda, acho que é a Thaís, né? Thaisa, que estava tentando. Você já tem o CleanCheck 6.0 na sua IDS?
atualizar no notebook ou para ver o sorriso é um app no celular. Márcia, para você fazer a fotografia de sorriso amplo, precisa ser através desse app, tá bom? E aí você baixa no seu celular para tirar essas fotografias. A Paloma achou fantástico esse CleanCheck 6.0 e o Éder, agora que estava me habituando, mudou tudo, fiquei com medo. Éder, sem medo, né? Eu acho que tudo que vem de diferente vem para agregar, e essa ferramenta do InFace é algo que é um projeto antigo da Line e que veio agora com tudo e só tem a agregar tanto para nós em termos de planejamento, diagnóstico e planejamento, assim como para o paciente, tá bom? Então, eu acho que essa ferramenta tem que aproveitar mesmo, né? A Cristina falou que achou super bom. A Lenise também achou as mudanças ótimas, principalmente os movimentos do modelo para visualizar as posições dentárias, além, claro, do sorriso, do recurso do sorriso. A Andrea fala dos dois. Andrea, você que também está tentando, você já tem o CleanCheck 6.0 disponível na sua IDS? Eu acho que é uma coisa que está linkada, tá, pessoal? Então, quem tem acesso já ao CleanCheck 6.0 na IDS, talvez já tenha isso no app atualizado. A Cristina fala que está muito feliz em desinstalar o Windows do Mac dela, provavelmente do seu Mac. Ela escreve do Mac. E aí, na áudio, novo recomeço. Confuso, Jesus, confuso no início, porém toda mudança para melhorar é bem-vinda. Obrigada, Ivana. Muito bem, pessoal. A Priscila fala, a consultoria presencial está acontecendo? Pri, a consultoria presencial é apenas com a Elaine, é o TPS VIP presencial? Ainda não, devido às condições, mas acredito que em breve, sim, vocês vão poder revisitar novamente o espaço da Team One. Andréia, você tem um Mac e ela pergunta como faço para ter acesso ao 6.0. Na verdade, esse acesso do 6.0, o CleanCheck Pro, ele está sendo disponibilizado aos poucos para os doutores até o dia 19 de outubro. Né? Então, se você entrou pelo seu Mac na sua IDS, colocou seu login e sua senha, clicou ali no paciente, abriu a página do paciente e não gerou esse ícone de CleanCheck Pro, como eu mostrei ali no slide, então você ainda não tem acesso a esse 6.0, mas em breve todos os doutores do Brasil terão. A Simone, o Iquias pergunta, como instalo no iPad o programa da Invisalign? Qual site eu uso? Iquias, você precisa entrar através ou do doutor.com, o site da Invisalign, como você entra no seu computador. Você é direcionado, então, para a sua IDS, onde você vai colocar o seu login e senha. Né? O mesmo site que você vai entrar, você vai utilizar, só que se você tiver já disponibilizado isso para a sua IDS, você vai conseguir acessar através do iPad também. Existe, então, lembrando, pessoal, existe uma configuração mínima, tanto para PCs, como para Mac, como para iPad. Essa informação a Line vai disponibilizar, mas para rodar esse CleanCheck 6.0, existe uma configuração mínima, ok? A Simone pergunta também como faço para ter acesso a esse novo CleanCheck. Tem que esperar a Line, então se não está disponibilizado no seu setup de CleanCheck, como você habitualmente entra, então vai aguardar que provavelmente até o dia 19 todos vão receber essa atualização. E a Aparecida pede para eu voltar 3 telas, só um minuto. Não sei se é essa. Me escreve, Aparecida, que tela que você quer que eu volte. Márcia pergunta, qual é o nome correto do app? Invisalign Photo Uploader. Photo Uploader. A Kelly fala das mudanças, o meu ainda não atualizou.
nem o Photo Uploader, pode ser isso mesmo. A Cristina pergunta, quanto paga? Você fala pelo Photo Uploader, não paga nada, é um app gratuito. Não sei se é isso que você quer me perguntar, Cris. O Rafael me agradece, obrigada a vocês por terem vindo também hoje. A Maria ainda aprendendo. Dos clean checks que já estão em planejamento, consigo abrir esse novo clean check? Sim, mesmo aqueles que vocês já aprovaram, vocês vão clicar ali e vai abrir o clean check novo, tá? Só não vai ter a função do sorriso dentro daqueles clean checks que vocês aprovaram ou dentro daqueles clean checks que estão em desenvolvimento, mas são de alinhadores adicionais, ok? A Andrea pergunta, tem um Itero, um micro de Win 10 com Mac, celulares com Android. Você consegue esse acesso para testar? Andréia, você vai precisar esperar esse acesso do 6.0 para que você faça o teste nas suas máquinas, ok? A Fernanda pergunta, quando vai ter a aula dessa? Porque eu perdi o começo. Fê, entra no site da Team One e esse webinar ele vai estar gravado. Pode você assistir novamente, ok? A Maria fala que é o novo. Deixa eu só ver o que você falou antes, Maria. Agora eu perdi. Maria, novo o quê? A Andréia pediu para responder, acredito que, Andréia, eu respondi esse para você. Uma antes, Aparecida, então é essa, ok. Então entrou no site ou pelo canal do YouTube. Para quem não assistiu esse webinar inteiro, ele vai ficar gravado. E a Ana Cláudia também pediu o QR Code, está aí na tela. E a Patrícia fala da evolução da Line. Eu acho que a gente que abraça a empresa, né, e acredita nos bons resultados, acho que tudo isso que agrega para o nosso planejamento diagnóstico só tem a ser positivo, tanto para nós como para os pacientes, tá? É uma empresa em evolução e é uma empresa que investe e a gente já sabe disso, né? Então, em breve vocês vão ter também a 8ª geração de alinhadores, o G8, né? Hoje a gente está na 7ª geração, o G8 vai vir em breve com muitas mudanças em relação à mordida profunda, que é o calcanhar de Aquiles para tratamentos em Invisalign, e em relação ao controle de torque em casos de expansão, ok? Então as mudanças elas não vão parar e a gente também não pode parar, tá bom? Para quem perguntou se tudo isso vai ser feito, então a cada webinar que nós dermos, então daqui a 15 dias novamente a gente vai dar um webinar gratuito, a gente vai discutir um caso clínico e vai fazer uma revisão de Clean Check, tudo isso já no Clean Check novo, ok? Fora isso, para quem ainda não conheceu o curso do Study Club, vai abrir então uma nova turma desse Study Club, e é um curso de 11 encontros com 3 tutoras, Elaine Takehara, Ivana Maria Amaral e eu, trabalhando com vocês tanto Clean Checks, revisões de Clean Check dos próprios alunos e doutores, e mostrando essas novidades para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado, pessoal. Espero encontrá-los numa outra ocasião, num outro webinar, e ano que vem espero encontrá-los pessoalmente, tá bom? Grande abraço para vocês, um beijo.